Boa tarde, meu povo. A gente começa aí a disciplina de cliente-servidor. Estava aguardando vocês, agora vai para 1h30. Estava aguardando vocês até agora. Como uma aluna apareceu, mas eu acho que ela ficou com medo e fugiu. Eu sou o professor Gastão. Se vocês não aparecerem, então essa que seria uma webconferência, nossa primeira conferência, vira então uma videoaula para vocês, tá? Essa disciplina é uma disciplina optativa pelo projeto de curso de vocês. Isso quer dizer que se você vai fazer essa disciplina, ou você reprovou de uma disciplina anterior, ou não fez uma disciplina anterior. Então essa disciplina aqui, ela vem como uma substitutiva aí para você conseguir ainda se formar, tá? Bem importante. É uma disciplina super rápida. Ela se inicia hoje e ela vai encerrar no dia 31. Ou seja, você tem aí esta semana, a próxima e a outra, a gente passará o Natal trabalhando com cliente-servidor, tá? Eu escolhi para vocês, a gente trabalhar com Python, ao invés de trabalhar com Java. Então, nós vamos trabalhar com as tecnologias, ao invés de Python, Java. Perdão, ao invés de Java, Python. E por que eu fiz isso? Como a disciplina é muito rápida, eu não quero que vocês invistam tempo estudando linguagem. Eu quero que quero que a gente vá direto para a prova de conceito, tá? E já trabalhar. Eu vou dar uma passeada com vocês aqui na plataforma para vocês entenderem como que ela foi estruturada, tá? Compartilhar isso aqui, só um minuto. Então tá aqui a minha tela compartilhada, certo? Cliente servidor. Aqui tá o Gastãozinho aqui. As 3 semanas, tá? O que nós vamos fazer nessa primeira semana? Hoje, eu já vou dar para vocês fundamentos de cliente-servidor. Então, eu vou passar um PowerPoint e já vou explicar toda a teoria hoje. Daqui para frente, a gente só vai desenvolver. Então, eu quero que você já prepare o seu Python aí na sua máquina. Nós vamos usar a versão 3.3 do Python, tá ok? De novo, por que gastar uma 3.3? Porque eu já testei os scripts, está tudo funcionando nessa versão e eu não estou preocupado com a linguagem, eu estou preocupado com a prova de conceito. Então nós vamos fazer aqui, estudar hoje Fundamentos Cliente-Servidor. Essa semana você já vai se dedicar ao seu primeiro projeto, tá? Na semana 2, também Fundamentos Cliente-Servidor, e aí você já vai para o projeto 2. E na última semana, você tem um laboratório de programação de redes e programação para o web. Eu vou entregar para vocês uma série de metas, de desafios para vocês vencerem. Então, para aqueles que são de desenvolvimento como eu, essa disciplina vai ser, vocês vão surfar nessa disciplina. Para aqueles que não são, aproveite e nessas 3 semanas seja, tá? A gente tem um fórum de dúvida, ele está aqui, ó, armazenando ele aqui para você. O que você quiser, traga para cá, que eu vou responder você no menor tempo possível. Lembra aqui, ó, que eu tenho 2 atividades, projeto 1 e projeto 2. Essas 2 atividades você vai entregá-las e elas comporão 40% da sua nota final, ok? Aqui está como que você deve fazer, ó. A cada semana o estudante desenvolverá um projeto e gravará um vídeo onde mostra a execução do projeto. Além de mostrar a execução do projeto, eu quero que você me explique como o seu código funciona, ok? Você vai pegar esse vídeo, vai subir lá para o YouTube e vai me entregar o link para eu acessar. Coisa muito importante, galera, não adianta gravar o vídeo e deixar ele como privado. Eu vou tentar acessar, não vou conseguir, você vai tomar um 0, tá ok? Não entra nessa, vai lá, coloca ele como público ou acessível somente pelo link, me entrega o link para que eu possa ver. Na terceira semana você vai ter o seu projeto final, ele vale 60% da nota, soma as duas, pronto, compõe a sua nota final. Aqui tem uma mensagem de boas-vindas, que eu dou aqui para vocês, nosso plano de ensino, seu guia de estudo. A programação dessa webconferência está aqui, é para as 13 horas, eu aguardei esses 30 minutinhos aí, mas a sala está aberta, se você quiser é só você entrar aqui no Zoom
que a gente vai conversar junto. Ah, Gastão, mas é que esse horário eu tô só no celular, não importa. Aqui tá o Play para você instalar o Zoom e você vai conseguir participar do mesmo jeito, tá? Então a gente chega aqui na primeira semana, ó. Então o que nós vamos fazer nessa primeira semana? Um cliente para interagir com o serviço HTTP, para você começar a entender o desenvolvimento, e você vai criar também um servidor TCP para prova de conceito. Você vai ler o material, tá? O material didático ele está aqui. Daqui a pouco eu compartilho ele com vocês. O material didático está em inglês, mas é para isso que tem aí Google Translator, tá? Se você tiver alguma dificuldade. A nossa meta, então, aqui está a atividade avaliativa, tá? E à medida que você vai tendo dúvida também, a gente vai respondendo. Por uma questão de facilidade, para facilitar a sua vida, eu estruturei todas as disciplinas para abrir semanalmente, mas a data de entrega de todas, deixa eu dar uma olhada como está configurada essa aqui, para não dar falso positivo, né? Olha aqui, ó, permite envio a partir do dia 10, certo? Dia 17 começa uma outra disciplina, olha ela aqui, ó. Dia 17 começa outra disciplina, outra semana. Então, dia 17 é a sua data de entrega, mas, como data limite de todas as atividades, eu colocarei o dia 31 de dezembro, às 23h55. Entregue atrasado, mas entregue, ok? Sem isso aqui, eu não tenho como avaliar você. Já corrigi uma, já vou deixar todas as outras do mesmo jeito. De novo, a intenção é facilitar a sua vida. Depois do dia 31, não há o que se fazer, tá, galera? Dia 31 a plataforma fecha. Então, qualquer choro, pedido de socorro deve ser feito com tempo hábil para que eu possa socorrê-los. Senão, não tenho o que fazer. Tá ok? A de entrega 31 de dezembro, data limite dia 31 de dezembro. Vamos arrumar aqui e deixar prontinho aqui para você. Vamos ver, eu acho que tem a última aqui agora, vamos dar uma editada nela. Ah, que legal, ela já tá configuradinho. E a data limite também. 3h55. Pronto. Prontinho aí para você, tá? Então, é essa aqui que é a nossa plataforma, tá? Deixa eu pegar aqui o material, só para dar uma passada aqui para você. Tá aqui, ó. Tá aqui todo o material, com os scripts que nós vamos usar, tá beleza? Tá aqui para você. Bom, estou de volta aqui. Vou abrir aqui com vocês o nosso PowerPoint. Compartilhar essa tela aqui com você também. Pronto. Deixa eu entrar nessa sala aqui. Tá aqui o nosso PowerPoint. Então, tecnologia cliente-servidor, certo? Nota de autoria, importante. Tem material do professor Vidal, lá da USP, contido nesses PowerPoints aqui, tá?
Então, deixa eu subir essa coisinha aqui, porque ele está atrapalhando. Seguimos aqui, ó. Sistemas monolíticos, tá? O que são esses sistemas monolíticos? São todos os sistemas que são construídos onde os dados são centralizados, os recursos são centralizados, vou colocar uma canetinha bonitinha aqui para você. Os recursos são centralizados, o processamento é centralizado. Normalmente eu tenho uma simplicidade de camadas, ele tem uma camada somente. Normalmente eu tenho simplicidade de operação, tá? Ou seja, eu não tenho commit em duas fases, que é uma coisa importante. Eu tenho pouca flexibilidade para atendimento aos usuários. Por quê? Porque eu tenho um bloco único. Então, se eu precisar atualizar aquele sistema, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar todo aquele bloco. Então, você pega, por exemplo, era um sistema monolítico, o Microsoft Word, por exemplo, que você tem aquele bloco, certo? Tem aquele blocão, aquele executável enorme, e você quer atualizar, você precisava atualizar esse executável. Então, como exemplo, você tem aí os sistemas para mainframe e aplicativos em microcomputadores, tá? E os sistemas distribuídos, onde nós estamos? Todos os processos, eles trabalham em execução corrente e podem ser distribuídos em vários pontos da rede. Então, normalmente eu tenho um exemplo bobo, tá? Vamos pegar uma rede peer-to-peer. Eu tenho vários pontos, cada ponto desse agindo, ora como um servidor, ora como um cliente, executando uma operação distinta. Então, aqui eu tenho comunicação entre processos, esses processos podem estar na mesma máquina ou não. Eu tenho otimização de hardware, preciso fazer reutilização de software. Normalmente ele tem duas camadas, os dados estão distribuídos e claro que a partir daí eu tenho uma flexibilidade maior para atendimento aos usuários, tá? E na tecnologia cliente-servidor, eu tenho três componentes básicos aqui. Eu tenho um cliente, que tem uma responsabilidade, eu tenho um servidor, que tem outra responsabilidade, e eu tenho a rede, tá? Que é o meio que liga esses dois computadores. Tá? E qual que é o equilíbrio que tem de um para o outro? Ó, eu tenho um cliente, que normalmente a turma chama de burro, né? Cliente burro. E servidor inteligente. Ou eu posso também ter o contrário. Cliente inteligente e o servidor burro. O que eu quero? Eu quero um equilíbrio entre esses dois. Eu quero um cliente que tenha a capacidade de executar algumas operações e quero um servidor que tenha a capacidade de executar outros tipos de operações, para que eu possa colocar em cada um deles o que melhor se adaptar. Não sei se vocês lembram, antigamente a Caixa Econômica trabalhava só com um cliente burro. Ou seja, se o servidor ou a rede estava fora do ar, aquela máquina não servia para nada. Ficava lá, não servia nem para dar o horário, porque o horário dele era calculado pelo servidor. Tá? Responsabilidades mais comuns. Cliente, normalmente ele fica com a interface gráfica e com a lógica básica do aplicativo. Lógica básica, Gastão? Ué. Você precisa fazer uma validação de CPF. Você vai mandar essa validação para o CPF lá para o servidor que está alocado lá na China para fazer um cálculo de módulo para saber se aquele CPF é válido ou não. Né? Então, isso aí fica aqui no cliente mesmo. E o servidor? Responsável pelo gerenciamento de acesso e todas as funções relativas a banco de dados e pela regra ou lógica do negócio. Tá? Uma aplicação típica cliente-servidor. Eu tenho uma máquina comum, um cliente comum, e tem um servidor de banco de dados. O que fica na máquina? A tela, a lógica da aplicação e a parte lógica do negócio, ou seja, o fluxo do negócio. E o que eu tenho no servidor? Acesso ao banco de dados, lógica de negócio, gerenciamento de rede e outros serviços, certo? E eu posso também ter aplicações de missão crítica, como a questão dos pagamentos de banco. Toda transação bancária ela é feita com commit de duas fases. Isso significa o quê? Eu só posso executar quando o cliente e o servidor, ou o cliente e os servidores, confirmarem que a operação está pronta para ser executada. Se todos confirmarem,
eu executo a transação. Se um falhar na confirmação, eu falho para todos. Eu não posso deixar um salvar e outro não. Então vamos pegar um exemplo. Você vai fazer um saque. Você está de férias, você estará onde de férias? Você está lá em Paris, certo? Meus alunos estão lá em Paris e vão fazer um saque no Banco do Brasil, numa agência que está em Paris. Mas a sua agência é aqui de Cuiabá. E os dados da agência de Cuiabá estão localizados em Campo Grande, um exemplo. Então, a hora que você pede para fazer um saque lá em Paris, no terminal do Banco do Brasil que está lá em Paris, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir aqui em Cuiabá na sua agência e a sua agência vai fazer uma comunicação com Campo Grande para saber se você tem saldo. Tem saldo, tudo certinho, e agora vai executar o saque. Então, antes do dinheiro sair lá em Paris, o que tem que ser feito? Cuiabá tem que mandar para Campo Grande, fazer um débito na sua conta. Campo Grande vai falar assim, ó, estou preparado para fazer o débito. Aí Cuiabá fala, eu também estou preparado para fazer o débito. Aí Paris fala, tudo bem, vamos fazer o débito então. Aí faz o débito em Campo Grande, faz o débito em Cuiabá e o dinheiro está preparando para sair. Aí o sistema pergunta, está tudo pronto? Campo Grande, Cuiabá e Paris, todos estão prontos, o hardware está pronto, posso entregar o dinheiro? Pode. Todos executam, certo? O débito acontece na sua conta e o dinheiro sai no caixa. Ah, Gastão, e o que acontece? Na hora que o dinheiro está saindo, falha o hardware e não entrega o dinheiro. O cliente manda uma notificação para Cuiabá, que manda uma notificação para Campo Grande. Desfaz a operação porque deu errado lá em Paris. Aí desfaz as operações. Pronto. É como se nada tivesse acontecido e a máquina está lá enganchada, pedindo para um técnico ir lá desenganchar ela. Tá ok? E qual que é o papel do cliente, então, neste caso aí que eu estou te dando? Da apresentação, ele vai cuidar da tela e entrada de dados. Da loja de aplicativo, qual é a transição de uma tela para outra, a parte simples do negócio. Por exemplo, processador de texto, planilha, navegador web, cliente de e-mail, certo? E qual que é o papel do servidor? Comunicar e autenticar usuários, porque a essência fica no servidor, não no cliente. Atendimento às solicitações do cliente. Acesso aos dados. Execução de regras de negócio. Isso aqui é uma coisa bem importante, que a gente vai, inclusive, programar isso aqui, certo? Regras de negócio, que pode estar no banco de dados ou pode estar no servidor de componentes. E cuidar de todo o conjunto de transações, como esse que eu acabei de falar para vocês. E para que serve a rede? A infraestrutura básica para aplicativos cliente-servidor, submete solicitações do cliente para o servidor, certo? E transporta os dados resultantes do servidor para o cliente. Quais são os padrões que são mais utilizados? Ethernet, ok? TCP/IP e HTTP. São os que são mais utilizados para isso daí, tá? No processamento cliente-servidor, um processo de software é um programa de computador sendo executado em uma CPU. Processo, tarefa e serviço, diferente de banco de sistemas operacionais, que há uma diferenciação, para nós vamos chamar isso tudo de uma coisa só, tá? Então, toda vez que eu falar processo, tarefa ou serviço, eu estou falando de um software que está sendo executado no CPU. Processos concorrentes, lembra da thread? Eu tenho duas threads trabalhando ao mesmo tempo, com um espaço compartilhado no processador. Enviam e recebem mensagem entre si, prestando serviço uns aos outros para atender os usuários. E o sistema cliente-servidor é composto por diversos desses processos, tarefas do serviço. Vamos olhar aqui um diagraminha, ó. Processamento distribuído, ó. O que eu tenho? Processamento pode ser centralizado e, se for centralizado, ele é monolítico. E se ele for distribuído? Ele pode ser peer-to-peer ou cliente-servidor. Processamento cliente-servidor. Então tá aqui, ó. Existem processos distintos. O processo cliente é diferente do processo servidor. Processos clientes, eles são sempre clientes e processos servidores são sempre servidores. Tá? Então, quando você estiver estruturando, você vai estruturar da melhor forma para você. Por exemplo, um navegador web, o Mozilla, o Chrome, ele é um cliente. Então, se você não tiver um servidor, um serviço HTTP funcionando por aí, ele não serve para nada. E a aplicação web? Você navega a página numa aplicação web? Não, ele só serve páginas. Ele precisa de um cliente
para fazer essa ponte para ele. Você pode ter sistemas que são ao mesmo tempo cliente e servidor. Ele funciona ora como cliente, ora como servidor? Pode. Do processamento. Então, um sistema cliente-servidor, ele tem hardware, servidor, estação de trabalho, rede. Ele tem software, sistemas operacionais, processo cliente, processo servidor, processo de comunicação. Quais são as características do cliente? Todo cliente é ativo. Ele provoca um servidor para receber a resposta. Tá? Então, inicia e termina a conversação com os servidores, se comunica, não se comunica com outros clientes, normalmente um cliente só fala com o servidor, e normalmente é responsável pela entrada e saída de dados e comunicação com o usuário. Torna a rede transparente para o usuário, ou seja, eu não sei como que esse vídeo vai chegar até vocês, provavelmente eu vou hospedá-lo no YouTube, eu não sei onde que está fisicamente hospedado. Às vezes você está indo lá em Singapura para receber esses dados, né? Você não sabe por quais cabos de rede você está trafegando, por isso que fala que é transparente. O servidor, todo servidor é reativo, ou seja, se ele não for provocado, ele não faz nada. Execução contínua, recebe e responde à solicitação dos clientes e de outros servidores, presta serviços distribuídos e atende diversos clientes ou outros servidores simultaneamente. E tem um negócio muito legal que vocês vão programar também, chamado RPC. O que é o RPC? É uma forma de você estruturar funções, procedimentos, métodos, componentes como serviço e deixar dentro do servidor. Por exemplo, eu vou montar um servidor RPC, eu sou correio, vou montar um servidor RPC para que se a pessoa me mandar um CEP, eu devolver para ela o endereço completo referente àquele CEP ou uma mensagem de erro que aquele CEP não existe, não está cadastrado na base. E aí eu vendo esse serviço. Custa, sei lá, R$ 1,99 por consulta no site do correio. Certo? Um outro serviço que é muito útil e que as pessoas estão usando e estão programando como RPC é você descobrir, consultar aquele número de telefone, seja celular ou fixo, de qual operadora é. Então, se eu tenho esse serviço, eu vendo ele por mês ou vendo ele por consulta, eu tenho minha forma de trabalhar. E ele pode trabalhar em qualquer tipo de rede, ó. Pode trabalhar no WAN, no AMAN ou no ALAN. Então, só para vocês enxergarem de forma gráfica, ó, a camada da aplicação. Então, aqui eu tenho tenho a rede, que é esse sinalzinho aqui no meio. Eu tenho o cliente e tenho o servidor aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que está aqui em cima é cliente, tudo que está aqui embaixo é servidor. Então, no cliente, eu tenho a apresentação. E nesse servidor aqui, ó, se ele for uma apresentação distribuída, eu tenho a apresentação também, tem a lógica de negócio e tem a gerência de dados. Se for uma apresentação remota, eu tenho a apresentação somente lá no cliente. Não tenho no servidor, tá vendo aqui? Ó? Mas continuo tendo lógica de negócio e gerência de dados. E se for com lógica distribuída, eu tenho a lógica presente no cliente e a lógica presente no servidor. E se for só gerenciamento de dados remoto? Então, a lógica de negócio está lá no cliente e no servidor tem só os dados. E se for gerenciamento de dados distribuído, os dados ficam no cliente e também no servidor. Tá ok? Então, de forma gráfica aí para você ver. A camada de apresentação. O que diabo tem aqui? Ela é responsável por entrada de dados, apresentação dos dados, formatações, validações básicas, metáforas, fluxos de informação, lógica de aplicação. A regra de negócio. Lembra? Regra de negócio. Ó. Tá ela aqui. A regra de negócio. São regras do mundo real que devem ser identificadas para garantir a coerência das informações. Vou te dar um exemplo de uma regra de negócio. Faz parte da minha regra de negócio de composição de preços que o tempo que um carro fique parado na minha concessionária aumente, majore o valor daquele carro dentro do estoque. Então, a pergunta quanto custa o carro, ela só pode ser respondida depois que você consultar essa regra de negócio, que quanto mais tempo o carro fica no pátio, mais caro ele será.
Então, é uma regra de negócio de composição de preços, tá? Eu posso te dar um monte de regras de negócio. Qualquer dúvida que você tiver, manda lá. O que essa camada faz? Ela é responsável pelo processamento dos dados e pelo cumprimento da regra de negócio. Então, se você estiver trabalhando dessa forma, ela vai garantir que nenhuma operação seja executada pelo sistema sem que aquela regra de negócio seja atendida. E a camada de dados, o que ela faz? Ela, óbvio, é responsável pelos dados, pela recuperação, manutenção desses dados, gerenciamento de concorrência, ou seja, eu chego com vários pedidos concorrentes ao mesmo tempo lá no servidor de banco de dados. Ele tem que dar resposta a todas. Distribuição dos dados, recuperação de falha, ou seja, deu um pau no servidor. Se ele se recuperar, todos os dados precisam estar consistentes, tá? Se vocês já estudaram banco de dados, vocês lembram do que todo banco de dados é ACID. Atômico, concorrente, durável e isolável, certo? Então, é isso aqui que ele está falando. E quais são os recursos? Normalmente tem banco de dados lá, documentos eletrônicos, imagens, som, tá? Por exemplo, YouTube. Qual é o ativo do YouTube? Vídeos. Qual é o ativo do Flickr? Fotos. Então, depende muito do que você está armazenando. E qual é a estrutura típica de um aplicativo? Ela tem uma interface com o usuário. Por facilidade também, viu, gente? A nossa, que nós vamos desenvolver, vai ser tudo linha de comando. Só por facilidade. Regra de negócio e banco de dados. Normalmente, como que eles estão estruturados? Eu tenho uma tela ou um servidor web, um cliente web. Eu tenho os pedidos de processo, que pode ficar num servidor à parte, de regra de negócio ou não, e tem o banco de dados, onde eu vou armazenar os dados. Beleza? O que vem a seguir, o que vocês devem fazer hoje de preferência? Entre na internet, instale o Python 3.3 na sua máquina, instale um editor da sua preferência, não importa, pode ser o Notepad++, tá ok? E se você tem um grupo de WhatsApp, me coloca nesse grupo. Essa disciplina aqui é uma disciplina um pouco diferente, como eu já falei para vocês, é uma disciplina optativa. Então, eu acho que eu mesmo vou fazer o grupo e vou mandar para vocês um e-mail para vocês clicarem nesse link e já entrar no grupo que eu vou criar para vocês. Beleza? Força sempre e vamos desenvolver, galera. Um abraço. Tchau.